Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Obviamente, aqueles que creem, porque quem crê recebe, quem não crê, paciência. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê tem coragem, quem não crê não tem coragem, tem medo. Então, assim é a fé. A fé que abençoa as pessoas é uma fé inteligente, que depende da inteligência. Depende da razão, da consciência. Veja que Deus propõe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Quem escolhe somos nós. Nós fazemos a opção. O Senhor Jesus também falou sobre isso. Ele disse assim, olha só o que ele disse, muito bacana essas palavras de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem, não sentem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Agora, Jesus, como bom pastor, é capaz de nos deixar levar para pastos secos, pastos sem vida, sem água, sem nada? Não. Ele, como bom pastor, nos leva aos pastos verdejantes. Aos pastos verdejantes. Então, Jesus é o pastor que conduz as pessoas aos pastos verdejantes. Agora, é claro que as ovelhas têm que ouvir a sua voz e obedecer. Não é só ouvir, mas obedecer, porque do contrário, nada vai acontecer. Então, assim é a inteligência da fé. A inteligência da fé que Deus nos dá é justamente essa. A gente ouve a palavra dele, a palavra traz fé, a fé traz coragem e nós colocamos em prática, nós agimos, nós tomamos atitude e colhemos os frutos. É simples, mas muito simples. Agora, é claro que a pessoa tem que obedecer. Vou repetir. A gente ouve a palavra de Jesus, obedece. Por que que obedecemos? Porque a palavra nos dá fé. E a fé nos leva a obedecer, nos dá coragem para obedecer. Afinal de contas, ele jamais vai pedir de nós algo que não possamos dar. É ou não é? Você acha que Jesus vai exigir de você algo que você não possa atender? Eu não acredito nisso, absolutamente. Eu creio que tudo o que ele pede, nós podemos atender. Então, quando nós ouvimos a palavra dele, nós recebemos fé. Essa fé nos dá coragem, nos encoraja a obedecer o que ele manda. Pronto, acabou. Aí já era. Nós vamos colher os frutos. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Vamos assistir o testemunho dele, que ele aprendeu a química da fé, o segredo da fé. Vamos assistir. Meu nome é Renato, eu tenho 31 anos e eu venho de uma infância a qual a minha família fazia o que podia para mim, que era limitado. Então fui criado num ambiente assim, atribulado, onde tinha brigas, tinha discussões. Quando chegava os finais de noite, de festa, que chegava em casa, aí ele partia para agressão, onde ele agredia minha mãe, e eu desde pequeno convivendo e vivendo com isso. Aos 13 para os 15 anos de idade, foi aonde eu saía mais à noite, porque também meu pai não se importava tanto, que para ele era mais a bebida, as festas e a prostituição que ele vivia. Foi aonde eu tive as maus companhias, as outras amizades que eu fui adquirindo. Então foi aonde eu fui no primeiro roubo, e no primeiro roubo deu certo, onde nós roubamos uma moto, e nessa moto ela gerou um dinheiro que eu me lembro na época, que foi um dinheiro assim, bom, porque deu para a gente festar numa sexta, um sábado, e todos os finais de semana, para mim, era festa. Por quê? Porque eu roubava no começo de semana para sair no final de semana. Eu já não tinha mais vida
Para mim aquilo ali era curtição, vamos curtir. Meus pais já não me seguravam mais. E quando ele vinha querer me corrigir, por devido à minha infância que eu tive com ele, ele não tinha autoridade. Então eu cobrava isso dele. Falava, quem é você para falar alguma coisa para mim? Então eu partia para agressão, já saí no soco com ele, peguei um pedaço de telha uma vez, quase acertei a cabeça dele. Já agredi ele com um cabo de vassoura, que eu quebrei um cabo de vassoura nas costas dele. Ali, até então, eu tinha feito um roubo, que era só roubei uma moto. Mas dali eu passei a roubar carro, roubar casas, roubar lotérica, roubar correios. Então, assim, eu parti para o assalto. Porque dos pequenos roubos, aonde eu adquiri uma arma, e através dessa arma eu comecei a praticar assalto. Quando eu conheci o crack, que foi daí, fui chegando ao fundo do poço, aí eu comecei a tirar o que eu tinha e vender o que eu não tinha. Ou seja, voltei a morar com meus pais. Então, quando eu fui morar com a minha mãe, eu comecei a tirar as coisas de dentro da casa dela. E ela não aceitava aquela situação. Ela decidiu me internar pela primeira vez, aonde eu fui para uma clínica e fiquei nessa clínica por um mês. Aonde dessa clínica eu fugi, que eram clínicas abertas até então. Quando foi agora as últimas clínicas particulares que ela conheceu aqui no estado de São Paulo. Então eles passaram a gastar mais de 100 mil reais em clínica. E ali nessas clínicas, mesmo minha família sabendo que eu iria sair de lá, poderia e tinha as possibilidades de eu voltar ao uso, eles optavam por me deixar na clínica. Saía, ficava um mês no máximo, voltava a usar. No outro mês, minha mãe ia lá, vendia o carro, refinanciava se fosse preciso, como ela fez, que ela gastou o que tinha, o que ela não tinha, fez financiamentos até em nomes de parentes para poder pagar clínicas e sempre dentro dela, achando que eu ia sair de lá outra pessoa, mas eu saía mesmo e até pior, porque a recaída é pior. Aonde a minha mãe assistiu pela televisão o tratamento, cura dos vícios, na época era com o bispo Rogério Formigoni, e pela televisão ela me mostrou, falou, filho, a gente tem que ir lá, essa é a única porta de saída que eu vejo. Na primeira reunião que eu cheguei e assisti essa primeira reunião, o bispo já fez um desafio ali mesmo, que quem vindo e obedecendo, e o vício não acabasse, ele comia a Bíblia. Ali então, ele fez algumas orações, e nessas orações, ele mostrou que vício era um espírito, no qual vinha me escravizando há muitos anos. Aí eu entendi que vício sendo um espírito, eu já não tinha mais que ir para a clínica e nem lutar com minhas forças do braço, com meus pensamentos, de querer parar, como eu dizia muitas das vezes, e sim obedecer a palavra de Deus, como ele dizia. Eu entendi que eu tinha que buscar o Espírito Santo, um algo a mais com Deus, aonde eu comecei a ir para a igreja todos os dias, assim como eu fazia para o vício e para outras coisas que era o roubo, eu passei a fazer para Deus, ou seja, buscar o Espírito Santo no qual sempre falava. Para isso eu tinha que abrir mão de muita coisa, eu tinha que abrir mão dos meus defeitos de caráter, eu tinha que abrir mão das minhas maus companhias, ou seja, largar a vida errada e passar a fazer o que é certo. Aí veio a minha escolha, a minha decisão e disposição para fazer. Perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe, perdoei o meu irmão, que a gente discutia muito desde a infância também. Então ali, quando eu perdoei, que eu me limpei, que veio o Espírito Santo sobre mim. Que foi um grande dia na minha vida. Sobrenatural, porque eu me lembro que eu chorei muito. E foi me dando assim uma certeza que ali eu estava realmente com o Senhor Jesus, que ali o Senhor Jesus estava sobre mim, que Ele era comigo e sou contigo a todo momento, siga em frente. Daí então eu já tinha um amor pelas almas, eu já fazia pelas almas. O Espírito Santo me deu família, filhos maravilhosos, uma esposa e a minha dignidade, o meu caráter. Hoje eu sou um filho, hoje eu sou um pai, e um pai de família, um exemplo de pessoa, de marido. Hoje eu trabalho por conta própria, hoje eu tenho meu próprio negócio, hoje eu tenho meus funcionários. Hoje o Renato, ele é o Renato de Deus.
Antes, eu que era um viciado, um ladrão, um nóia, um desmerecedor de tudo, sem caráter, sem responsabilidade. Hoje, com o Espírito Santo, hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho felicidade. Ele é o meu alicerce. Se eu perder o Espírito Santo, eu perco tudo. Então, eu tenho que estar com o Espírito Santo, buscando a Deus e obedecendo. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com o seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Você viu essa chamada aí, que fala da bênção e da maldição. E você viu também o testemunho do Renato, que era viciado em cocaína, crack, etc. Tinha uma vida desgraçada, literalmente desgraçada, vivia um inferno dentro da sua casa, mas ele veio no tratamento do vício com o bispo Formigoni, e lá o bispo fez um desafio e falou: olha, se você obedecer essa orientação aqui bíblica, se obedecer e não acontecer nada, eu vou comer a Bíblia. E o rapaz, o Renato, aceitou o desafio. E não é que aconteceu aquilo que ele queria, que foi a libertação. Hoje o Renato deixou de ser um ladrão, um assaltante, deixou de ser um mau elemento, deixou de ser um mau filho e tornou-se até mesmo um pai de família, um homem íntegro. Por quê? Porque ouviu e obedeceu a palavra de Deus. E essa é a fé que nós passamos para você, minha amiga, meu amigo. Sua vida depende disso. Sua vida não depende, eu vou fazer uma oração, Deus vai mudar a minha vida. Não, sua vida depende da sua obediência à palavra de Deus. Você ora, Deus ouve, claro que ouve, mas só vai haver mesmo resultado quando você começar a obedecer a palavra dele. É como casamento. Não adianta você dizer para o seu marido, para o seu noivo, sua noiva, eu te amo, eu te amo. O que vale é o seguinte: você me ama? Então, faz aquilo que eu quero. Essa é a realidade. Então, você faz o que ele quer, ela faz o que você quer, e aí os dois caminham juntos. É assim, é um casamento. Então, assim também é a fé. Como o amor, a fé é um casamento. Você e Deus. Ele fala, você obedece e a coisa acontece. É o caso, por exemplo, que aconteceu com esse testemunho dessa advogada que teve a sua vida infeliz, mas aprendeu a duras penas que ela tinha que obedecer e a vida dela mudou completamente. Vamos assisti-la. Meu nome é Ieda Maria de Jesus, tenho 37 anos, sou advogada. Eu sempre ouvi falar que a Igreja Universal
roubava as pessoas, inclusive que o Bispo Macedo era ladrão, né? Principalmente quanto às pessoas de baixa renda, que pessoas iam até a igreja, deixavam seu tudo lá. Houve uma vez que eu vi na mídia televisiva que ele havia sido preso. Então aí eu tinha aquela desconfiança total. E eu falava, eu jamais vou pisar nessa igreja, jamais, jamais. É um ambiente, né, que não é bom para mim. E aí depois eu continuei vendo vários ataques, né? E sempre uma rede de televisão específica, sempre batendo. E aquilo, né, e os anos foram passando e a gente vai observando as coisas. Então, na verdade, eram mensagens subliminares, porque não vinha de maneira direta. Eles colocavam uma mensagem e já colocavam algo sobre ladrão, algo sobre pessoas pobres perdendo alguma coisa, e aquilo já criava uma confusão na mente. A pessoa que estava assistindo aquilo já entendia que ele estava roubando as pessoas que tinham baixa renda, e sempre dava a entender que as pessoas que iam até lá não estavam entendendo o que estava acontecendo, ou seja, estavam sendo ludibriadas ou hipnotizadas. Quando eu olhava aquilo, eu falava, poxa, realmente ele está roubando as pessoas, realmente essas pessoas estão tendo algo tirado de si. Eu acreditava que os membros da igreja eram todos alienados, que eram pessoas que não tinham cultura, nenhum nível de cultura. Acreditava até mesmo que os pastores da igreja não tinham nenhum nível de conhecimento, que eram realmente adestrados para fazer aquele trabalho e roubar o dinheiro das pessoas. Quando eu ouvia alguém indo, tinha até tias que frequentavam, primo, eu falava, gente, toma cuidado, porque eles vão tirar todo o dinheiro de vocês. E eu tinha um preconceito total, eu ir lá nem pensar, nem na porta eu queria passar. Ocorre que eu estava casada, já fazia praticamente 3 anos, passei por um divórcio e eu estava com um bebê pequeno, de 2 anos, eu frequentava uma outra denominação, mas eu me senti sozinha naquele período e recebi um livro do Casamento Blindado. E aí eu peguei aquele livro e comecei a ler. Cristiane Cardoso, quem é essa pessoa? Renato Cardoso, eu não conhecia. E eu li aquele livro, eu dissequei ele em 2 dias, li todo aquele conteúdo. Falei, eu não acredito que tem gente inteligente. Aí fui ver de onde eles eram, né? Porque eu achei um conteúdo riquíssimo, muito bem escrito. Onde tem essas pessoas inteligentes assim, são evangélicas? Da onde era? Da Universal. Depois fui saber que era quem? Filha do Bispo Macedo. Falei, bom, se ela é inteligente desse jeito assim, o marido dela também, então quer dizer que o nível da igreja é outro, né? Então vou lá conferir. Vi ali uma pregação inteligente, uma fé inteligente, uma revolta para a conquista. Falei, não é nada daquilo que falaram para mim. Em nenhum momento eu vi pessoas sendo roubadas, em nenhum momento eu vi pessoas sendo deturpadas, só vi ali vidas sendo transformadas. E com a força, né, da igreja ali, eu consegui superar esse problema que eu tinha, consegui trabalhar, consegui uma função melhor, um trabalho melhor, num local melhor. O melhor que eu pude ter foi o meu encontro com Deus. O meu encontro com Deus, porque estava sendo barrado por fake news. O meu encontro de conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz, conhecerei a verdade vos libertará. E aquela verdade que eu vi e vivo até hoje, me liberta. Se antes eu soubesse, eu teria vindo antes. E eu vejo que realmente as ofertas, os dízimos, os sacrifícios realmente vão em prol das vidas, vão em prol das almas. Abrem-se igrejas com essa oferta, ganham-se almas com essa oferta, vidas são salvas com essas ofertas, pessoas que estavam em presídios também são alcançadas. Então é uma obra maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Eu gostaria sim de pedir desculpa publicamente, né, para o Bispo Macedo, né, para a Igreja Universal, os pastores, as esposas, porque eu falava que só tinha ladrão. Então, quando às vezes tem um comentário, eu lembro que eu era uma assim dessas pessoas que falava também sem ter o conhecimento. Então, eu quero pedir perdão, né? Na verdade, vocês roubaram o quê? Roubaram a tristeza, roubaram noites sem dormir, roubaram sim, né?
coisas que não faziam bem para a minha vida e me colocaram numa situação melhor, espiritual, para eu ter uma vida de paz, né? Buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus. Você que também tem essa desconfiança, venha conhecer, venha você pessoalmente, não venha pelo que você está ouvindo das outras pessoas, pelos preconceitos que as pessoas têm, venha você mesmo para conhecer, porque você vai conhecer a paz. Muito bem, Ieda, muito bem. Você alcançou aquilo que tantas outras pessoas têm alcançado. E nós, obviamente, entendemos aquela posição que você tomava, como tantas outras pessoas que, infelizmente, ainda tomam porque não conhecem a verdade. É como você mesmo disse, aquilo que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, quando a pessoa conhece a verdade, ela tem a opção de optar por essa verdade. Quando ela não conhece a verdade, ela come da mentira, ela se embriaga da mentira, ela se acidenta com a mentira, ela morre com a mentira. Então, Ieda, nós entendemos perfeitamente a sua situação anterior, mas belíssimo o seu testemunho. Deus abençoe você, Ieda, e a sua família inteira. Nós vamos colocar uma outra pessoa, o Enilson, que também foi vítima, embriagou-se de fake news, de notícias falsas, e sofreu, até que um dia ele conheceu a verdade, e a verdade o libertou. Vamos assisti-lo. Meu nome é Enilson Pereira Melo Betel. Sou empresário, tenho 50 anos. Antes de conhecer a Universal, eu era um crítico férreo, né? Por quê? Eu era de outra denominação. E lá era normal falarmos mal do bispo, né? Então, nós falávamos, olha, tá vendendo lote no céu. Uma vez eu encontrei um jornal numa panificadora, e esse jornal estava a foto do bispo, era de uma igreja, inclusive, da minha denominação, de um pastor de uma denominação. Ele fez esse jornal já de outra igreja, né? E lá estava escrito assim, a foto do bispo bem grande na capa do jornal, escrito assim, o charlatão do século, né? Vende-se lotes no céu. Tudo que você assistia na televisão era falando mal do Bispo Macedo e da Universal. Aquelas imagens criadas, aquelas notícias criadas. Quer dizer, eu apoiava aquilo, né? Aquelas notícias falsas, e vibrava muito. E eu mesmo falava, aproveitava, quando eu ouvia uma notícia daquela, eu fazia questão de esparramar aquilo, né? Soltar mesmo, falar para meus amigos, reunia 2, 3 amigos, reunia no futebol, reunia alguma outra coisa. A notícia era aproveitar e falar mal mesmo, né? E mais interessante disso tudo que eu acho é que eu tinha era inveja, porque a Universal crescia muito, o bispo crescia muito, pregava um evangelho verdadeiro que hoje eu conheço, né? E eu era vazio, então, por inveja, eu aproveitava tudo aquilo e também anunciava e aumentava mais um pouquinho para poder justamente denegrir o máximo possível a imagem do bispo e também a imagem da Igreja Universal. Porque eu fiquei 27 anos numa igreja evangélica e não aprendia nada e via a minha igreja lá com uns 30, 40, 50 membros, uma igreja lá de 20 anos com 30, 40, 50 membros, as mesmas pessoas, aquela mesma coisa lá. Aí o que acontece? Eu via vi uma reportagem lá, o Maracanã cheio lá, com não sei quantas mil pessoas, né? Aí eu acho que eu tinha era inveja, por isso que eu falava mal, eu era invejoso, eu era um religioso e a minha vida era uma desgraça. Eu tinha uma vida totalmente perturbada, devendo mais de 1 milhão, casamento destruído, tudo que de ruim tinha na minha vida. Uma amiga chamou ela para a Universal. Inclusive, nessa época, a gente estava com a vida separados, nós estávamos com a vida toda destruída, a gente brigava tanto, ela tinha tanta depressão que ela chorava debaixo da cama.
E eu já estava fora de casa, a vida toda destruída, né? A empresa falida, devendo muito, ameaça de morte, todas as coisas ruins possíveis nós tínhamos. E o pastor fez um desafio: olha, se a sua vida não mudar, tiro a gravata, alguma coisa dessa natureza. Ele fez um desafio para ela. Ela falou assim: eu vou aceitar o desafio desse pastor para provar para ele que ele é um charlatão, que ele está mentindo. E ela pegou o envelope, levou o envelope, ela chegou nele e falou assim: o senhor está querendo me vender bênção, é? Eu sou uma evangélica, eu sou uma crente, eu conheço disso. Aí ela falou assim: eu vou só para desmascarar esse pastor. Aí ela pegou, a gente tinha um dinheiro para receber, ela recebeu esse dinheiro e ela falou que era santa até, inclusive. Na época, ela pegou esse envelope e chegou e cumpriu o voto. Só que esse voto que ela cumpriu era um dinheiro meu e dela, era um dinheiro da alocação de um ônibus que a gente tinha. Aí cheguei no outro dia em casa, falei, eu vim buscar meu dinheiro, tal, a metade sua, a metade de mim. Ela falou assim: olha, eu entreguei tudo lá no altar da igreja, lá, botei envelope, entreguei tudo. Eu falei: tá bom, beleza, fazer o quê, né? Naquele momento Deus já respondeu a oração dela, aquela pessoa que eu ia até matar ela por causa de dinheiro, sei lá. Só que eu vi a mudança nela. Aí um dia eu fui, aí eu conheci a Universal. Participei de todas as campanhas, fiz todas as campanhas, a minha vida mudou. Para quem devia 1.100.000 e tinha agiota, a empresa falida, hoje eu tenho uma vida regalada, abençoada, porque eu sou fiel, e o bom é que eu aprendi a usar a fé verdadeira. Eu larguei de ser um religioso para viver no altar. Meu casamento é um céu aqui na terra, né? E meu casamento é maravilhoso, a minha esposa é maravilhosa, é uma mulher de Deus. Sou muito feliz. Para quem ela chorava debaixo da cama, hoje chora mais nos meus braços, de amor, de alegria. A minha vida, quando eu estava daí, desse lado, ela era ruim, não era nada, eu não era nada. A minha vida, agora eu estou de cá. Então olha para a minha vida, vem para cá, conhece e depois você tira a sua própria conclusão. Uma das coisas, quando eu conheci o Bispo Macedo, uma das coisas que me impactou foi a humildade dele. Eu tive o prazer e o privilégio de um dia, em conversa com ele, né, eu pedi perdão para ele. E agradeci ao mesmo tempo, porque ele roubou minha alma do inferno. Mesmo sendo religioso, lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas eu não tinha o que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo morando dentro de mim. Então, eu convido você, eu desafio você, que é crítico, que continua na religiosidade, a conhecer, a abrir o seu coração, abrir a sua vida para o Espírito Santo. Venha assistir uma reunião com a gente. Venha e conheça. Faz igual eu fiz. Aí depois você vai tomar a sua própria conclusão, igual eu faço hoje. Graças a Deus. Olha, eu queria fazer um convite especial para o povo de Los Angeles. Porque no dia 14 de outubro, nós estaremos nessa concentração de fé, neste lugar aí onde você está vendo. Você está assistindo aí, está vendo aquele The Forum, o lugar onde nós estaremos numa grande concentração de fé. E eu estarei presente juntamente com o Bispo Clodomir Santos. O Bispo Clodomir, o nosso amigo lá do templo, agora está aí e já está conosco neste dia 14 de outubro. Esse dia vai ser memorável e será feita essa concentração a partir das 9 da manhã. Você é o nosso convidado. Aí está o endereço, onde é fácil chegar. Acho que todo mundo conhece esse cenário aí, esse local, e não vai ser complicado para você chegar. Nós estaremos aí no dia 14, no segundo domingo do mês de outubro, desse próximo mês, às 9 horas da manhã. E todos são muito bem-vindos, você não tem que pagar absolutamente nada, é grátis. Inclusive, o estacionamento aí enorme para todas as pessoas. E eu queria também falar com você, minha amiga e meu amigo, que tem vivido uma vida desajustada do que é a vida.
desajustada do que realmente ela foi criada, para o que ela foi criada. Deus criou todas as coisas maravilhosas antes de trazer o ser humano ao mundo. Sabe aquele casalzinho que casa e então vem o primeiro bebê, então o casal se une e vai então formar o berço do seu filho e prepara tudo do bom e do melhor para que quando a criança chega, o bebê chega, então aquela criança já tenha tudo à sua disposição. Foi isso que Deus fez. Mas o ser humano, como é cabeçudo, teimoso igual a mula, ele acabou se deixando levar pelas emoções, pela burrice, e fez uma opção contrária àquela que Deus tinha oferecido. E aí nós temos uma humanidade toda destruída. Mas você pode mudar a sua situação. Você pode mudar essa situação que está aí. Posso? Você pode. E só você. Só depende de você. Deus está pronto para agir na sua vida. Deus está pronto para ser parceiro seu. Agora, é preciso que você venha obedecer a sua palavra, a sua voz. Uma obediência. Você começa obedecendo e você vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida. Porque ele fez na vida de tanta gente que até me odiava. Me odiava. Pessoa que me odiava, hoje está aí dando testemunho, mostrando que esse Deus que criou os céus e a terra é vivo, existe, é grande, é todo-poderoso e só ele é capaz de mudar a sua vida desde que você obedeça a sua voz. Vamos assistir mais um testemunho de pessoas que foram agraciadas com o Espírito do Deus vivo. Vamos assisti-lo. Meu nome é Carlos, eu tenho 28 anos e eu tive uma infância em que eu via o meu pai chegar em casa bêbado e minha mãe ficava muito chateada e muitas vezes tinha briga, eu me sentia incomodado com aquela situação. E até que na escola, assim, da infância para a adolescência, eu descobri um talento. Os amigos na escola também começaram a me incentivar a cantar. E na época o funk ele estava começando a ficar em alta. Então eu embarquei nessa onda. Até que me deram a oportunidade de cantar pela primeira vez. As pessoas ali gostaram muito da minha apresentação. No dia dessa festa, desse show, tinha muitos contratantes. Eu era conhecido no funk como MC Loscar. Loscar é uma gíria que tem no bairro do Catete, que é as sílabas de trás para frente. Meu nome é Carlos, Loscar. E até que ficou conhecido no Brasil. Eu comecei a me sentir feliz com aquilo. Com a fama, com o reconhecimento do público, fui ganhando fãs. E até que eu comecei a almejar, assim, subir na carreira. Eu comecei a progredir, comecei a colocar minha música na rádio, tive meu primeiro empresário. Conforme eu fui conhecendo a fama, eu também fui começando a ganhar dinheiro. Eu ganhei meu primeiro cachê, eu ganhei meu segundo cachê, e o cachê, cada dia que passava, estava aumentando cada vez mais. Então eu tinha um certo poder na mão, porque quando você tem dinheiro, você tem poder. E eu comecei a tomar o gostinho da coisa. Então, conforme o cachê ia aumentando, eu achava que eu podia fazer tudo. Nesse percurso, nessa carreira, eu também comecei a cantar nas favelas, nas comunidades. E eu chegava nas comunidades, conhecia os traficantes gostavam das minhas músicas, só que eu comecei a beber de tal forma, comecei a misturar bebidas, comecei a usar certo tipo de drogas, que eu comecei a me descontrolar. Eu comecei a namorar com uma menina na época e ela me acompanhava nos shows. Ela não era muito chegada à bebida e eu fui apresentando para ela uísque, só que aí depois que nós fomos morar juntos, isso se tornou um problema. Porque começou a ter os desencontros. Ela sempre confiou em mim, eu também sempre confiei nela. Mas teve vezes que realmente ali eu estava bêbado, teve vezes que eu cheguei à traição. E depois da primeira vez teve outras, até que meu relacionamento chegou no fim. E então, cada vez mais que a fama ia aumentando,
era como se aquele vazio dentro de mim fosse aumentando também. Porque quando eu estava lá nos bailes cantando, eu era feliz. Eu era uma pessoa feliz ali, quando as pessoas estavam me aplaudindo, quando os fãs estavam tirando foto comigo. Eu me sentia o cara, eu era feliz. Mas o problema estava quando eu chegava em casa. Quando eu chegava em casa, quando eu descia do palco, quando eu estava indo para casa, quando eu chegava em casa, aquele vazio parecia que era um buraco dentro de mim. Aquilo ali me trazia muita aflição, angústia. E conforme aquele vazio ia aumentando, a minha irmã, ela ficava me observando e ela sabia que eu não era feliz. E ela me fez um convite, poxa, vamos lá na igreja. Aí eu falei, pô, mas na Igreja Universal, onde todo mundo fala isso, fala aquilo, o que eu vou fazer lá na Igreja Universal? Até que eu aceitei ir. E uma segunda-feira, outra não. E como eu estava frustrado também na vida sentimental, ela também falou da terapia do amor. E eu comecei a frequentar as quintas-feiras, até gostei das reuniões. Então eu passei aí quinta, segunda, mas ainda continuei cantando. E vi que eu estava caminhando em círculos, que minha vida nada mudava, eu não abri mão da minha carreira, porque eu pensava, eu tenho minha carreira, meu trabalho, meu nome que eu suei muito para poder conquistar. Eu não posso jogar tudo pro alto. Eu não posso abrir mão de algo que foi muito difícil. É meu trabalho, se eu parar com o funk, se eu parar de cantar, o que eu vou fazer da vida? Então eu entendi que não era o dinheiro, eu entendi que não era a fama que eu precisava. Eu entendi que o que ia me fazer feliz não era um relacionamento, mas o que iria me fazer feliz era Deus na minha vida. Então eu entendi aquela passagem que fala, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aquilo ali ficou gravado na minha mente. Eu falei, não, eu preciso abrir mão de tudo. Eu preciso jogar tudo pro alto se eu quiser realmente ser feliz. Mas eu cheguei e fiz um desafio com Deus. Eu falei para ele, se o Senhor existe, o Senhor vai preencher esse vazio dentro de mim. E eu vou largar tudo, eu vou tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou tomar um novo rumo na minha vida. E eu não pensei duas vezes. Eu liguei para o meu empresário, falei para ele cancelar os shows, porque eu não iria mais cantar. A partir daquele dia, o MC Loscar estava morto. E então eu cheguei na igreja, falei com o pastor, pedi para me batizar e realmente, a partir daquele dia, só que aí eu falei para Deus, meu Deus, está nas tuas mãos. O meu trabalho, o meu emprego, tudo aquilo que eu tinha, eu abri mão por causa do Senhor. Então, eu preciso que o Senhor preencha esse vazio dentro de mim, senão eu estou perdido. E fiquei trabalhando no emprego de carteira assinada, ganhando um salário. E ali naquele emprego de carteira assinada, ganhando um salário mínimo, eu percebi que eu estava sendo mais feliz do que na época que eu estava ganhando um monte de dinheiro. Que eu estava ali, que eu tinha tudo que eu queria no momento, ali ganhando pouco, mas é como se eu já estivesse enriquecendo por dentro espiritualmente. Então, nas reuniões, eu sempre ouvia, o pastor pregar, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que priorizar o Espírito Santo, além de qualquer coisa, além da vida financeira, você tem que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, eu entendi. Então, eu fui fazendo de tudo. Eu falei, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso receber o Espírito Santo. E eu buscava, fiquei durante 3 meses buscando e nada. E eu fui pedindo para Deus me mostrar. Meu Deus, me mostra, por que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo? E Ele foi mostrando. Eu realmente tinha certas manias que eu não conseguia enxergar, mas eu fui observando conforme o tempo foi passando. Por exemplo, certas mentirinhas que eu contava, tipo, por exemplo, alguém me ligava e eu falava, já tô aqui virando a esquina. Mentira, eu estava em casa ainda. Ou, por exemplo, no trabalho, atende aí o telefone e fala que eu não tô. Então eu fui começando a enxergar isso e dando importância a isso. Eu falei, não, eu preciso eliminar isso da minha vida. É isso que está me impedindo de ser batizado com o Espírito Santo. Eram essas pequenas mentirinhas que era a pedra ali que estava me atrapalhando. Então eu cortei isso da minha vida. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, não era busca do Espírito Santo nem nada. Quando eu cheguei nesse trabalho de carteira assinada, que eu sentei na mesa, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu saí dali e fui para o banheiro, porque eu não queria que alguém me atrapalhasse naquele momento. Eu não queria que alguém chegasse ali e me distraísse. E naquele momento eu senti uma vontade muito grande de adorar a Deus, de louvar, de falar o quanto Ele era importante para mim. É como se algo
tivesse borbulhando dentro de mim, tivesse fervendo, e eu queria passar aquilo para os meus amigos que estavam lá fora, que estavam passando pela mesma situação, vivendo a mesma ilusão, até amigos MCs também. Então, disso eu não abro mão nunca mais. Eu não troco o que eu tenho hoje por 200 músicas emplacadas nas rádios, nas televisões. Eu não troco, porque só eu sei o valor que isso tem para mim. E aquela moça que eu namorei lá atrás, que eu cheguei a morar junto com ela, que não deu certo, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei sabendo que ela estava indo, que ela estava buscando também. E hoje nós somos casados. Hoje nós somos felizes. Tudo aquilo que não deu certo lá atrás, hoje está dando certo. Hoje eu tenho a minha empresa, sou microempreendedor e eu posso dizer, posso afirmar com toda certeza, eu sou o homem mais feliz do mundo. E essa felicidade, a vida que eu tenho hoje, eu não troco por nada. Antes eu era o Loscar. Hoje eu sou o Carlos, filho de Deus, o homem mais feliz do mundo. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Willy Monteiro Bistafa, tenho 34 anos, sou de Jundiaí, São Paulo. Bom, as minhas escolhas, no passado, tiveram uma grande consequência na minha vida, que foi uma maldição muito grande. E as minhas escolhas, elas foram voltadas, para uma vida de vício, uma vida noturna, vício em mulheres, vício em prostituição, bebidas, bebidas pesadas, Então eu tinha que ou estar em festas, ou quando não eram festas em casas noturnas, era dentro de casa, com muitas mulheres. Então era ali uma bagunça, era uma festa realmente sempre generalizada. Eu fazia o consumo de bebidas alcoólicas, vodkas, uísque, misturava com energético para ficar ali elétrico, aceso, e por conta disso eu bebia aí quase 2 garrafas de vodka por noite, e essas consequências me levaram a perder muitas possibilidades profissionais, muitas oportunidades. Então eu, no caso, tinha uma oportunidade de crescer na minha carreira, na minha área, mas eu não estava focado, não estava concentrado naquilo, então eu comecei a deixar essas responsabilidades de lado. Em relação a relacionamentos, eu não conseguia ter nenhum relacionamento sincero, nenhum relacionamento fiel. E isso não partia das pessoas das quais eu me relacionava, mas partia de mim. Eu, de fato, não queria e não tinha compromisso com nenhuma das pessoas em que eu me relacionava. Então, muitas das vezes, eu não sabia nem o nome da pessoa que eu chegava a ter relação. Foi aonde que eu tive um problema e uma consequência também muito séria na área financeira. Eu que já tinha uma estabilidade financeira por conta da minha vida profissional, por conta do meu trabalho, eu vi tudo isso ir à ruína, realmente. Foi onde eu passei por momentos de chegar a passar fome dentro de casa, desempregado, cheio de dívida. Então, essas foram as maldições, essas foram as maldições que se acarretaram na minha vida. Então, relacionamento, vida amorosa, zero,
né? Não tinha condições de ter um relacionamento com ninguém, vivendo essa vida, né? Completamente entregue aos vícios, completamente dominado por esses vícios e uma vida financeira arruinada, destruída. Uma das consequências, né, bem agravantes que ocorreram na minha vida foi na minha saúde, né? Por conta desse vício, dessa vida noturna, de prostituição, de relacionamento com pessoas que eu nem conhecia, sem eu também me proteger, ou seja, sem nenhuma responsabilidade. Isso ocasionou na minha vida uma doença grave, né, uma DST, né, onde eu teria que passar por um infectologista para fazer um estudo do meu sangue, tomar um coquetel aí, segundo a medicina, até o resto da minha vida, né, com uma doença incurável. Me lembro muito bem de quando eu cheguei na igreja, diante do altar, né, eu entendi que a minha vida ali era tudo ou nada, né? Ou eu me entregava para obedecer a palavra de Deus e não a uma denominação ou uma religião, mas sim me sujeitar à palavra de Deus, né? Eu entendi que esse seria o segredo para que minha vida pudesse mudar. Eu decidi largar esses vícios, essa vida errada, né? Eu decidi realmente tomar um outro rumo para a minha vida, né? Quais foram as minhas escolhas até então? Eu comecei a escolher a obedecer à palavra de Deus. Então eu passei a frequentar as reuniões o máximo que eu podia. Uma das coisas mais ricas que eu recebi do altar, né, desse ensinamento, foi realmente que eu tinha escolhas, né, que eu poderia fazer minhas escolhas e que independente de eu estar apoiado a uma fé, né, apoiado a uma visão, eu poderia realmente fazer escolhas que me levassem a colher bons frutos, né, e que isso dependeria de mim, né, isso depende de nós, né, porque Deus ele se coloca à disposição daquele que obedece. Então, a partir dessa decisão e a partir da obediência à palavra de Deus, né, e na busca do Espírito Santo, eu realmente comecei a me preencher com as coisas de Deus, né, e as consequências foram bênçãos, né, realmente comecei a ver bênçãos na minha vida e não mais maldição, né, porém foram as minhas escolhas de obediência que me levaram hoje a ter um casamento abençoado. Hoje eu sou casado, sou marido de uma só mulher, só tenho olhos para ela, sou completo no meu casamento, sou super feliz com a minha esposa, né? Nós temos uma vida no altar, nós temos uma vida regrada à obediência à palavra de Deus, fui curado, né? A minha vida profissional ela se reestabeleceu, né? Hoje eu tenho uma vida profissional ativa, tenho um negócio próprio, tenho o meu emprego na minha área, né? A gente tem uma vida financeira já estabilizada, confortável. Então tudo que antes as minhas escolhas levaram a essas maldições, hoje as minhas escolhas levam às bênçãos, né? Hoje o que eu planto, eu tenho a certeza de que eu vou colher bênçãos, porque eu priorizo a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, a fidelidade com Deus, e eu conheci o caminho para que me levasse às bênçãos. Ó meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós unimos a nossa fé agora em favor daqueles que estão gemendo, já não aguentam mais a situação que têm vivido. Eu sei, meu Senhor, que muitas pessoas nesse instante têm pensado no suicídio como a única saída do seu sofrimento. Mas eis que o Senhor tem proposto a vida, a bênção, para aqueles que acreditam na Tua palavra e se apoiam nela. Eu gostaria, meu Pai, de passar essa confiança para essas pessoas. Eu gostaria de saber explicar melhor a proposta que o Senhor tem colocado para nós. Mas eu me sinto debilitado, impossibilitado. Mas o que eu tenho dado para as pessoas, e eu peço que o Senhor, nesse momento, venha fazer a ficha cair delas. É isso mesmo. Eu peço que o Senhor venha
fazê-las entender que só depende delas. Só depende delas. E quando uma coisa depende só da gente, então a gente tem condições de resolver aquela situação. E é o caso, meu Pai, que o Senhor tem proposto para nós, a bênção ou a maldição. E o Senhor mesmo diz, escolha a bênção, escolha a vida, e eu serei contigo, eu te apoiarei. Então, eu peço por essas pessoas, meu Pai, abra o entendimento delas, para que elas saibam usar essa fé que o Senhor tem colocado dentro delas, para que elas tenham essa coragem de tomar atitude e depositarem as suas vidas no altar, no teu altar, para que do altar elas venham ter o suprimento de todas as suas necessidades. O teu altar, meu Pai, é o pasto verdejante, porque ali o Senhor Jesus é o pastor, é o bom pastor. Então eu te peço, venha ao encontro dessa criatura que me ouve nesse momento. Cure suas feridas, seja curada, minha amiga, meu amigo. Seja liberta, seja livre dessa maldição, desse inferno que você tem vivido. Seja livre desse pensamento obtuso, esse preconceito desgraçado que tem levado você cada vez mais para baixo, mais para o buraco. Seja livre pela verdade da palavra de Deus, que chega até você com força para fazer de você uma nova criatura. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Beba água e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você está sofrendo, você está com um problema grave, sério. Nós compramos a sua briga, nós aceitamos a sua situação crítica, cruel, falida. Chegue-se a uma igreja universal do Reino de Deus, ouça a palavra de Deus, obedeça essa palavra e nunca mais você terá uma vida assim, nunca mais. Você terá motivos para ser uma testemunha viva do poder de Deus, do poder do Altíssimo e ser a própria bênção nesta terra. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.